Pessoal, eu vou colocar para vocês agora um vídeo do agora ex-ministro Justin Trudeau, o ministro do Canadá. Ele vai falar aqui um pouco sobre a pressão, né, que ele tem sofrido internamente e externamente, propriamente dos Estados Unidos. Estados Unidos que está vindo com tudo, dando uma pressão enorme, grande nos países vizinhos, impondo tarifas para esses países para que o governo, a economia norte-americana continue com o seu top, né, o seu topo na geopolítica. E aí o antigo ministro renunciou por conta dessas pressões. Os Estados Unidos, né, através do agora presidente Donald Trump, que foi eleito, ele quer impor essas tarifas a esses países para que os Estados Unidos seja bem mais beneficiado do que propriamente os outros países. O Canadá ali que depende 100% praticamente dos Estados Unidos, depende das compras, depende de tudo ali que os Estados Unidos coloca ali no seu país, né? Compra até coisas que não são relevantes para os Estados Unidos, mas compra muito do Canadá. E até o Donald Trump falou, cara, que assim, o Canadá não deveria nem ser mais um país, mas sim um estado norte-americano. Que é isso, pessoal, o Donald Trump não está perdendo tempo, está impondo tarifa a todos aqueles que ele acha ou tem a certeza de que está sendo mais beneficiado do que os Estados Unidos. E Donald Trump ele está indo para cima com tudo. Até a questão do Ra.mas, né, para poder, acho que você vai entender o que eu estou falando, disse que tem que devolver os reféns que ainda tem lá em Israel, que tem ainda lá no território dele para Israel, antes dele entrar ao poder. Se ele entrar ao poder e tiver reféns ainda, o negócio vai ficar feio, né? Tem ali a questão da ponte ali do Panamá que ele quer anexar também, né? Então é isso que a gente tem que se perguntar, Donald Trump. Será que o que ele fala tem que ser levado a sério? Será que é só um blefe? O que será que Donald Trump quer, né? Então você vê toda a movimentação geopolítica norte-americana em todos os países da América do Sul, América Latina, principalmente também ali no Oriente Médio, antes mesmo dele entrar ao poder. Você vê que a influência dele é muito grande. E tem essa questão agora aí do Canadá. Será que ele realmente quer anexar Canadá ou será que ele só quer impor as suas tarifas a esses países para que a economia se fortaleça mais ainda e tenha muito mais benefício para os Estados Unidos do que propriamente para os seus países vizinhos? Vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas fica aí com um vídeo aí que eu vou pôr para vocês e se inscreva no canal. Vou falar no final, mas já aperta aí o joinha, na verdade, né? Já aperta aí o joinha, no gostei e já compartilha. Está aí a foto postada do Canadá anexado aos Estados Unidos, como se fosse um único país. Todas as manhãs eu acordava como primeiro-ministro, inspirado pela resiliência, generosidade e determinação que nos caracteriza tão bem como canadenses. É isso que me motiva todos os dias. Onde tenho o privilégio de servir nesta posição, é por isso que desde 2015 eu lutei por este país, por vocês, para fortalecer a classe média, porque nos mobilizamos como canadenses para apoiar uns aos outros durante a pandemia, para avançar na reconciliação, para defender o livre comércio em nosso continente, pelo nosso apoio inabalável à Ucrânia e à democracia, e por lutar contra as mudanças climáticas e preparar a economia para o futuro. Estamos realmente passando por um momento crítico no mundo. Meus amigos, como todos vocês sabem, eu sou um lutador. Cada osso do meu corpo sempre me disse para lutar porque me importo profundamente sobre os canadenses. Eu me importo profundamente com este país e sempre serei motivado pelo que é do melhor interesse dos canadenses. E a verdade é que, apesar dos melhores esforços para resolver isso, o parlamento esteve paralisado por meses após o que foi a sessão mais longa
de um parlamento minoritário na história do Canadá. É por isso que esta manhã eu informei a governadora-geral que precisamos de uma nova sessão do parlamento. Ela atendeu a esse pedido e a Câmara agora será prorrogada até 24 de março. Durante as festas, eu também tive a chance de refletir e tive longas conversas com minha família sobre nosso futuro. Ao longo da minha carreira, qualquer sucesso que eu tenha alcançado pessoalmente foi por causa do apoio deles, com o incentivo deles. Na noite passada, no jantar, eu contei aos meus filhos minha decisão de hoje. Eu pretendo renunciar como líder do partido e como primeiro-ministro após o partido selecionar seu próximo líder por meio de um processo competitivo, robusto e nacional. Na noite passada, eu pedi ao presidente do Partido Liberal para iniciar esse processo. Este país merece uma verdadeira escolha na próxima eleição e ficou claro para mim que se eu tiver que lutar batalhas internas, não posso ser a melhor opção. Durante aquele período eleitoral, muitas discussões e debates acalorados ocorreram, influenciando significativamente o resultado final daquela eleição, e a verdade é que, apesar de todos os esforços feitos para seguir em frente, o parlamento está paralisado há meses, após o que foi a sessão mais longa de um parlamento minoritário na história do nosso país. Um novo primeiro-ministro e líder do Partido Liberal levará seus valores e ideais para essa próxima eleição. Estou animado para ver o processo desenrolar próximos meses. Fomos eleitos pela terceira vez em 2021 para fortalecer a economia pós-pandemia e avançar os interesses do Canadá em um mundo complicado. Esse é exatamente o trabalho que eu e nós continuaremos a fazer pelos canadenses. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, primeiro-ministro. Agora vamos para as perguntas, começando com Lawrence Martin, da Rádio Canada. Olá, senhor Trudeau. Você queria lutar contra as batalhas internas de Pierre Poilievre em seu partido por vários meses. Por que você decidiu abdicar agora? O que fez você mudar de ideia? Como você sabe, eu não sou alguém que se afasta facilmente de uma luta, especialmente em uma luta tão importante para o partido e para o país. Mas eu faço esse trabalho pelo interesse dos canadenses e pelo bem-estar do nosso país, da nossa democracia. É algo que me toca profundamente. E ficou claro que eu não posso ser o líder nas próximas eleições por causa das batalhas internas. Mas eu sempre fui movido pelo meu amor pelo Canadá, pelo meu desejo de servir os canadenses e pelo que é do melhor interesse. E os canadenses merecem uma verdadeira escolha na próxima eleição. E ficou óbvio para mim, com as batalhas internas, que eu não posso ser aquele que levará o estandarte liberal para a próxima eleição. Por que fazer uma eleição? Se há uma conquista que você poderia mencionar, você se orgulha mais a várias, mas se há uma talvez arrependimento também. Em 2015 nós fomos eleitos com a promessa de trabalhar para a classe média, e foi isso que conseguimos fazer. Com dedicação e esforço, reduzimos a pobreza de forma significativa, ajudamos muitas famílias necessitadas e criamos uma economia robusta e sustentável que funciona para o bem-estar de todos, para um público muito maior, preparando-se para um futuro mais digital e onde as mudanças climáticas terão um impacto maior. Fizemos muito trabalho com os canadenses. O Canadá está melhor por causa do trabalho que todos nós fizemos nos últimos anos. Um arrependimento. Eu ainda acho que se nosso sistema eleitoral realmente tivesse sido mudado para que as pessoas pudessem de fato colocar uma primeira, segunda ou terceira escolha na cédula, os partidos teriam passado mais tempo
olhando para os pontos que tinham em comum para serem a segunda ou terceira escolha dos eleitores, em vez de ver a polarização que tivemos, mas eu não poderia mudar unilateralmente nossa forma de pensar neste país. Fomos eleitos em 2015 para lutar pela classe média, e foi exatamente isso que fizemos ao longo dos últimos anos. Próxima pergunta. Primeiro-ministro, até 3 semanas atrás você pretendia ficar. O evento de 3 semanas atrás, quando assinou a senhora Freeland, disse que você a estava demitindo como ministra da Fazenda. Foi o catalisador que nos trouxe aqui hoje. Pode explicar seu lado do que aconteceu? Christian tem estado ao meu lado por quase 10 anos agora. Ela tem sido uma parceira política incrível em quase tudo que fizemos como governo e como partido na última década. Eu realmente esperava que ela concordasse em continuar como minha vice-primeira-ministra e assumir um dos arquivos mais importantes que não apenas este governo, mas este país está enfrentando. Mas ela escolheu o contrário. Mas, em termos de detalhes específicos e minuciosos, eu não sou alguém que compartilha os detalhes sobre as minhas conversas pessoais e privadas com outras pessoas que eu tenho no meu dia a dia. Você falou sobre o Partido Liberal e as batalhas acontecendo agora, mas estou me perguntando se você sente que outro líder terá mais sucesso do que você em vencer Pierre Poilievre na próxima campanha. A visão de Pierre Poilievre para este país não é a certa para os canadenses. Parar a luta contra a mudança climática não faz sentido. Desistir dos valores e da força e da diversidade que o Canadá sempre teve. Sempre. Trabalhar para se recompor não é o caminho certo para o país. Atacar jornalistas e instituições como a CBC, isso não é o que os canadenses precisam neste momento. Precisamos de uma visão ambiciosa e otimista para o futuro, e Pierre Poilievre não está oferecendo isso. E estou ansioso para a luta, enquanto progressistas em todo o país se levantam pela visão de um país melhor que os canadenses sempre tiveram, apesar das enormes pressões ao redor do mundo para pensar pequeno, para se desviar para a extrema-direita e para sermos menos ambiciosos sobre o que podemos ser e fazer como país. Mas isso não é uma resposta sim ou não a outro líder que poderia... Com certeza. Há 16 anos, em dezembro de 2008, Stephen Harper rejeitou o parlamento para evitar um voto de confiança que ele sabia que ia perder, porque os 3 partidos de oposição iam votar contra ele, exatamente como a situação em que você vai se encontrar hoje. Na época, o líder liberal, Stéphane Dion, disse, e eu digo isso aqui, que era um obstáculo à Constituição e um afronta à democracia. Eu gostaria de saber por que o que foi ruim para os conservadores de Stephen Harper deveria ser bom para os liberais de Justin Trudeau. O governador-geral, em 2008, concluiu corretamente que a Câmara apenas veio formalmente dar sua confiança ao Sr. Harper, apesar de você estar no poder há quase 10 anos. O governo Harper, apesar de uma carta assinada, que era um documento político, a voz da Câmara conta. No entanto, antes de pararmos de trabalhar na Câmara para as férias, ganhamos de forma inesperada e surpreendente 3 votos de desconfiança. E nós É preciso reavaliar a confiança da Câmara, já em março, para aprovar os elementos orçamentários necessários para fazer o governo funcionar. Em 2008, o governador-geral concluiu corretamente que, nas últimas vezes, nas semanas anteriores, a confiança da Câmara havia sido testada. Ela havia passado
nesse teste de confiança, que a confiança da Câmara havia sido testada, ela havia passado naquele teste de confiança. Stephen Harper continuou a ter a confiança da Câmara, e isso realmente se confirmou, porque assim que eles voltaram da prorrogativa, Stephen Harper ganhou um voto de confiança mais uma vez. Então, um documento político ou discursos políticos não têm o mesmo peso que vencer um voto de confiança. Mas essa prorrogativa nos levará apenas até março, e haverá votos de confiança em março, na aprovação do fornecimento. Isso permitirá que o parlamento se manifeste sobre a confiança de uma maneira que está totalmente alinhada com todos os princípios da democracia. Mas com todo o respeito, senhor Trudeau, não há algo um pouco antidemocrático em suspender a possibilidade do parlamento expressar sua desconfiança enquanto seu partido busca um salvador? Não deveria, em vez disso, apenas se referir aos eleitores e iniciar uma eleição agora mesmo. Helene, eu acho que você viu muito claramente, como todos na galeria de imprensa parlamentar, até que ponto o parlamento já não funciona. Fomos pegos em uma questão de privilégios, há constantes obstruções no processo legislativo que têm impedido o progresso. E fizemos muito pouco nos últimos meses no parlamento. O que é preocupante, o parlamento precisa de um reinício urgente para funcionar de maneira eficaz. Precisa se acalmar um pouco e focar em suas responsabilidades para voltar a trabalhar para os canadenses. E não tem a ver com a pequena política constante que estamos vendo dos conservadores. Atualmente somos o governo minoritário mais antigo da história e é hora de uma reinicialização. É hora de a temperatura baixar para que as pessoas tenham um novo começo no parlamento, navegar por esses tempos complexos, tanto internamente e internacionalmente. E o reinício que temos é, na verdade, composto por duas partes. Uma, a prorrogativa, mas a outra parte é reconhecer que, ao me remover da equação como o líder que vai lutar pela próxima eleição do Partido Liberal, isso também deve diminuir o nível de polarização que estamos vendo agora na Câmara e na política canadense e permitir que as pessoas realmente se concentrem em servir os canadenses nesta Câmara e em seu trabalho da maneira que os canadenses merecem. Bom dia, primeiro-ministro Stephanie Taylor. Haverá votos de confiança em março, oposição preparada para derrubar seu governo. Que tipo de chances você acha que está deixando para seu sucessor? Dado que eles terão apenas algumas semanas para se apresentar aos canadenses antes de entrar em uma eleição, potencialmente... Eu tenho uma enorme confiança, tanto nos canadenses quanto no interesse dos parlamentares em servir os canadenses da maneira certa. Estamos em um governo minoritário agora e não houve uma liderança ativa em um governo minoritário há mais de 50 anos neste país e sempre haverá o desafio de ter uma corrida pela liderança enquanto o parlamento enfrentaria votos de confiança no decorrer da entrega de suprimentos ao governo. Então, isso é algo que vamos definitivamente navegar, mas eu realmente sinto que remover a contenda em torno da minha própria liderança contínua é uma oportunidade clara e definitivamente para diminuir a tensão. Ter um governo que se concentrará nas questões complexas que estão surgindo nos próximos meses, enquanto o partido tem um processo nacional completo. Isso envolve pessoas de todo o país e faz uma determinação sobre a melhor pessoa para levar o padrão progressista e liberal para a próxima eleição. Você pode esclarecer se os ministros que gostariam de fazer campanha para o seu cargo terão que sair do gabinete? E como pode o governo liberal estar em uma posição para proteger as empresas canadenses e os canadenses da ameaça de tarifas do novo presidente Donald Trump, quando os membros do governo vão se concentrar em quem vai assumir o seu cargo? O governo ainda estará,
e o gabinete ainda estará muito focado em fazer o trabalho que os canadenses nos elegeram para fazer em 2021, que é lutar pelos seus interesses, defender seu bem-estar e garantir que eles estejam bem e que os canadenses estejam protegidos e fortes. Haverá um processo de liderança e as regras serão definidas nas próximas semanas, mas posso garantir que as ferramentas e a necessidade de defender os canadenses, de proteger os canadenses em seus interesses e continuar a lutar pela economia é algo que todos neste governo estarão focados de maneira singular. Gostaria de enfatizar que as regras e as condições da liderança do Partido Liberal serão discutidas nas próximas semanas, mas o governo que foi eleito para proteger os canadenses e seus interesses em um mundo muito complexo. Obrigado por concluir coletiva de imprensa hoje. Obrigado a todos. Obrigado por estarem aqui em um dia lindo em Ottawa.